boa noite, cumprimento da Norman College. Hoje à noite é a quinta leitura da semana de oração. E todas as quarta-feiras à noite em todo o mundo temos uma reunião de oração. Então esta é uma reunião de oração 2 vezes 2. O título da noite é a oração curativa. No capítulo 5 de James, versículos 14 a 16, lemos o texto: Alguém está doente entre vocês? Que ele chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará os doentes e o Senhor o ressuscitará. E se ele cometer pecados, eles lhe serão perdoados. E orar um pelo outro para que sejais curados. A oração ferviente de um homem justo é muito útil. Amém. Vamos curvar a cabeça para uma curta oração. Pai, nós o louvamos, agradecemos por sua bondade, pedimos ao seu Espírito para que possamos aprender as condições de cura. Oração. Abençoe aqueles que vão sintonizar, abençoe aqueles que vão ouvir este serviço em todo o mundo. Oramos para que sua mão curadora esteja sobre os doentes, conforme você vontade. Em seu nome, em nome de Jesus, oramos. Amém. Quando eu tinha cerca de 12 anos, moramos em Costa Rica. Meu pai nos levou dos Estados Unidos para Costa Rica para que pudéssemos aprender a ler e escrever em espanhol. E lembro que meu irmão mais tem uma terrível febre e minha mãe estava muito preocupada com ele. Pegamos um táxi para localizar o ancião da igreja local e minha mãe disse a ele que meu irmão tinha uma febre terrível. Ela tentou coisas diferentes e nada funcionou. O ancião disse: ouve, ele tem um bloqueio intestinal causado por algo que ele comeu. Então o velho imediatamente tirou a jaqueta, pegou um pouco de azeite e começou a massagear todos esses pontos importantes de pressão acro. Quando ele massageou meu irmão mais com azeite, ele orou ao Senhor para curar. Ele massageou o abdômen do meu irmão, movendo da direita para a esquerda, no sentido horário, usando óleo. Após a oração, a febre desapareceu. Estamos tão felizes que ele estava recuperado. Nossos textos dizem que devemos chamar os anciãos da igreja e às vezes precisamos viajar para encontrá-los. Este ancião da igreja em Costa Rica é o irmão Nautílio Olanos. Ele agora faleceu e é um especialista em aplicar essa massagem para obstrução intestinal e orar por isso, massageando o abdômen e os linfonodos localizados em diferentes pontos do nosso corpo. Depois de ser pastor e viajar pelo mundo, também usei essas mesmas técnicas, pedindo às pessoas primeiro que confessassem seus pecados, que estassem em paz com Deus, usando azeite para massageá-los e orando ao Deus para sua restauração. Eu os instei a se voltarem para Jesus. Lemos em Marcos capítulo 16, versículo 18. Eles imporão as mãos sobre os enfermos e estes recuperarão a saúde. Existe um texto notável no Antigo Testamento, do Êxodo,
capítulo 15, versículo 26, que afirma que Deus é Jeová Rafa. Jeová significa o Senhor, seu curador. Deus é quem cura. Benjamin Franklin escreveu que Deus cura, mas o médico é quem recebe a paga. Agora há condições, quero revisar 7 condições para a oração curativa. 7. Número 1. Por favor, número 1. Apenas aqueles que aceitam as mensagens dos 3 anjos devem ser ungidos. Se não aceitarem as mensagens dos 3 anjos, não podem ser ungidos. A unção só pode ser feita por um ancião, um pastor ou um profeta. A oração com o sagrado óleo de unção é reservada para quem defende as mensagens dos 3 anjos. O testemunho inspirado afirma que são aqueles que estão entre nós. Deus me mostrou que aqueles que guardem os mandamentos de Deus não têm nada a ver na unção e oração especial por causa de quem os pisoteia diariamente, a menos que seja em algum caso especial onde as almas são condenadas pela verdade e são decididas para sair. Então, se eles não são membros da igreja, eles devem ser candidatos, ou devem ter aceito a mensagem de que sim, eles estão dispostos a mudar seu estilo de vida, sua dieta, e dispostos a acreditar em Cristo que pode curá-los. Essa é a condição Membro 1 e a condição Membro 2. Eles precisam confessar seu pecado. O James escreveu: confessai vossas falhas uns aos outros. Lembro-me do caso de Jesus que lemos na Bíblia. Ele curou um homem quadriplégico que foi levado para ele à casa de Simão Peter, em Capernaum, só depois que Jesus perdoou seus pecados. Somente depois que ele recebeu cura espiritual, a cura física surgiu e foi testemunhada pelos que vivem na casa de Peter. O salmista nos diz no Salmo 1:3, versículos 1 a 4. Este é um texto que recomendo para todos que visitem pacientes no hospital ou visitem uma casa de idosos. Leem este texto para pacientes ou se você visitar apenas uma pessoa doente em sua própria casa. Disse: bendize ao Senhor, ó minha alma. Salmo 103, 2, 3. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele perdoa teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Quem redige a tua vida da destruição? Quem te coroou com bondade e misericórdia? Se somos chamados como parte do ministério para trazer uma alma a Cristo que está doente e queremos ungê-las com o óleo sagrado, devemos ter um momento primeiro para permitir que essa pessoa confessar seu pecado a Deus em oração para levá-los a Jesus. Para aqueles que desejam orar para a sua restauração à saúde, deve-se deixar claro que a violação da lei de Deus, seja natural ou espiritual, é pecado, e que para que eles recebam a sua bênção, o pecado deve ser confessado e abandonado. Muitas vezes o pecado é devido a um hábito errado, outras vezes é devido a problemas interpessoais, outras vezes é um pecado público. Os pecados públicos são confessados publicamente
Os pecados privados são confessados em privado e os problemas interpessoais são resolvidos com as pessoas que têm o problema. E essas coisas devem ser corrigidas antes que a cura possa restaurar a alma à saúde. Às vezes nós lemos nos testemunhos sagrados, devemos primeiro descobrir se o doente tem retido décimos ou criou dificuldades na igreja. Deus estabeleceu um método sistemático de ajudar os necessitados e ajudar os levitas e ajudar os pregadores e a causa de Deus, que é apertado e oferecido. Condição 3. Nós precisamos de fé. Então precisamos acreditar nas mensagens dos 3 anjos. Precisamos confessar nossos pecados e precisamos de fé. Precisamos acreditar. Jesus disse sem fé, ou melhor, Jesus disse que tudo é possível para quem acredita. Paulo escreveu sem fé que é impossível agradar a Deus. Precisamos orar com fé para curar, acreditando que Deus ouvirá nossas petições, seja para nossa própria restauração ou para a restauração de alguém em nossa família, um amigo ou alguém que acabamos de ter sido trazido para curar. A oração da fé na sala doente, curta e direita, prepara o caminho para a graça de Deus falar com a condição da alma por 4, de acordo com sua vontade. Nenhuma oração nunca deve ser oferecida a Deus sem torná-la um sujeito da vontade de Deus. Ele conhece o futuro. Temos o exemplo de Paul, que orou 3 vezes. Senhor, eu não consigo ver. Por favor, cure este espinho na carne. O Senhor não o curou, mas disse, a minha graça é suficiente para ti. Às vezes Deus não curará os doentes, porque se Ele os curará, eles podem estar perdidos. Eles podem encontrar a tentação e uma situação onde eles vão desistir da fé. Deus, na sua misericórdia, permite que eles descansem para não ter que encontrar essa situação. Mesmo o próprio Jesus, como pediu, Senhor, se fosse possível que este copo passe para mim, mas não a minha vontade, mas a tua vontade. Não é minha vontade, mas sua vontade é feita. Lucas registra assim o incidente de Jesus em Getsêmani. Nós pedimos em nome de Jesus, esta é a condição 5 que precisamos orar em nome de Jesus. Jesus nos disse várias vezes no livro de João, se pedireis alguma coisa em meu nome, eu o farei, para que tudo o que pedireis ao Pai em meu nome, ele vos dê. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, ele te fornecerá. Então Cristo disse que precisamos orar em seu nome. Precisamos orar de acordo com sua vontade. Precisamos orar com fé, confiando em que Deus fará o que considera melhor para nosso benefício espiritual e para os que nos rodeiam. Precisamos confessar nossos pecados e ter almas doentes confessando nossos pecados. Devemos pregar e acreditar plenamente na mensagem do 3º anjo. Lembro-me do caso do pastor Larry Watts. Ele visitou a Índia. Um casal veio até ele e lhe disse o problema deles. Eles veem muitos médicos. Eles tomaram medicamentos diferentes.
mas não conseguiram ter um bebê. A mulher não conseguia conceber um filho. O pastor Watts falou com eles sobre Jesus, orou com eles em nome de Jesus e conforme a vontade de Jesus. E essa mulher concebeu e teve um filho. Deus fez um milagre. Aqui está a sexta condição. Se queremos ungir porque somos anciãos ou pastores, precisamos usar azeite. Esse é o óleo sagrado do santuário. Com azeite os profetas foram ungidos, os sacerdotes foram ungidos, o rei foi ungido e Jesus era todos os três. Jesus foi ungido com seu próprio sangue. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e os escritos sagrados atestam isso. Acreditamos que a cerimônia de ungir os doentes deve incluir o uso de azeite. Condição no 7. Devemos recomendar alguns remédios naturais. Isso não refuta a nossa fé. Temos o exemplo do rei Ezequias, que estava muito doente. Ele tem alguma úlcera. Ele tem uma doença terminal. Ele chorou a Deus. Ele chorou e orou, olhando para o templo de Jerusalém da cidade de Davi. Deus respondeu através do seu profeta Isaías e lhe disse: pegue alguns figos e coloque-os sobre a área onde está a sua ferida, e você será curado. Você terá mais 15 anos de vida. Os escritos sagrados dizem que não é uma negação da fé usar métodos de restauração para ajudar que sejam de acordo com a lei da natureza. Remédios naturais costumam demorar mais para fazer efeito do que medicamentos. Remédios naturais não danificam o corpo ou o cérebro como fazem drogas. Remédios naturais curam em vez de apenas tratar os sintomas como drogas. Sim, há situações em que os medicamentos devem ser usados, mas, em geral, os remédios naturais são o método que Deus ordenou para a nossa restauração. Existem muitas maneiras de praticar a arte curativa, mas apenas uma que Deus aprova, e que é o uso da oração, da água, do sol, do ar fresco, de uma dieta baseada em plantas, do exercício, da fé, de ervas medicinais. Estes são os principais agentes curativos. Quando terminamos a leitura hoje à noite, lembro-me de uma conversa com a enfermeira. E a enfermeira disse algo profundo que nunca esqueci. Ela estava falando com a família e disse que não é o médico, não é a enfermeira, não é o paciente, não é a família, nem é o ministro ou o padre que determina o resultado, mas Deus. Só Deus. Ele é soberano. Ele segura o mundo em suas mãos, o futuro está em suas mãos, nossa restauração está em suas mãos. Devemos estar dispostos a ceder à sua liderança. Há uma história fascinante sobre os irmãos Mayonas. Eles estabeleceram a clínica de Mayo com seu pai William Will. Charlie e o médico Will Mayo disseram o seguinte: eu vi pacientes mortos. Por todos os padrões, sabíamos que eles não poderiam viver. Mas vi um ministro vir à cama e fazer algo por ele que eu não podia fazer. Embora eu tenha feito tudo o que eu possa fazer,
mas algo tocou alguma faísca imortal nele e, desafiando o conhecimento médico e o senso comum materialista, o paciente não morreu, mas viveu. Recentemente, o nosso querido pastor Roel Escobar, que tinha 93 anos, estava em uma situação terrível. Os irmãos acreditavam que ele iria morrer. Os pastores se reuniram. Eles me ligaram de Chile. Eles o ungiram em nome de Jesus. Eles oraram de acordo com a vontade de Deus e o pastor Raul Escobar começou a se recuperar. Ele compartilhou algo comigo. Estou feliz que tantas pessoas ao redor do mundo estão orando por mim. Ele mencionou que estava com um raio no rosto durante nossa conversa telefônica. Sim, meus caros irmãos e irmãs, ao finalizarmos o ano de 2024, lembremos da comissão de Cristo: curar os doentes. Vamos tomar tempo para os doentes. Vamos criar uma sala de cura, um espaço onde Jesus possa vir e restaurar saúde através da oração. Que o Senhor o utilize como um missionário médico evangelista. Que você se torne um agente de esperança, um canal de luz e um mensageiro de saúde. Deus te abençoe. Amém? Vamos rezar enquanto fechamos. Pai Todo-Poderoso, agradeçamos-vos pelo exemplo de Jesus. Agradeçamos por suas escrituras. Nós te amamos, Deus, estamos tão tocados que você nos ama e se interessa em nosso bem-estar. Ajude-nos a serem agentes de saúde, embaixadores de saúde, abençoem os anciãos e ministros do vosso trabalho para que siga as 7 condições que foram visualizadas esta noite e para que os vossos anjos os acompanhem quando trazem almas a Jesus. Senhor, coloca sua mão curadora sobre os enfermos que clamam por seu nome nesta noite, pois tudo pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor esteja contigo.